e pedir a direção de Deus sobre essa palavra, sobre esse tempo que nós vamos ter juntos aqui, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero primeiramente, Pai, te pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, pedir perdão, Senhor Deus, porque somos, Pai, homens, mulheres suscetíveis ao erro. E nós sabemos que o erro, infelizmente, ele faz parte da nossa história, uma vez que o homem foi expulso do jardim, se corrompeu pelo pecado, né? Então, infelizmente, essa maldade, ela faz parte do ser humano, mas nós estamos lutando, Senhor, diariamente para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Por isso eu te peço perdão pelos pecados que cometemos com ações, palavras, pensamentos, atitudes, posicionamentos. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, a crescer em Ti, a evoluir em Ti e cada dia mais. Que nós não tenhamos intimidade com aquilo que é mal, mas tenhamos intimidade com aquilo que é bom. Em nome de Jesus, que nós possamos praticar aquilo que de melhor nós aprendemos, nós possamos praticar, Senhor Deus, aquilo que de melhor o Senhor tem a nos oferecer, que é conhecimento, que é sabedoria, que é um estilo de vida que agrada ao Senhor, mas que também produz, Pai, muito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de perdão, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de perdão, como que funciona a sistemática do perdão de Deus sobre a nossa vida. E obviamente que falando de perdão a gente está falando de pecado, a gente está falando daquilo que é a contrapartida do perdão, né? Para que haja o perdão, primeiro é necessário o erro, acontece, né? O erro e o pecado. E a partir do pecado, então, é que se inicia a etapa do perdão. O pecado, biblicamente falando, historicamente falando, é o que sempre afastou o homem de Deus. O pecado, historicamente falando, desde a criação, Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e a Bíblia fala que na viração do dia o Senhor visitava, o homem no jardim do Éden. E o pecado veio e já deu esse primeiro impacto, ele já causou essa primeira separação entre Deus e o homem. Então Deus já não falava mais com o homem como ele falava antes, Ele já não se manifestava da mesma forma como ele se manifestava no jardim. E isso foi provocado pelo pecado. A partir daí, então, Deus começa a se relacionar com o homem através de profetas, através de sonhos, através de visões. Mas a partir do pecado no Jardim do Éden, Deus já não tem mais um relacionamento direto como ele tinha antes. Então a primeira consequência do pecado foi a quebra da ligação direta entre Deus e o homem. E isso passou a acontecer a partir do jardim de forma indireta, como eu já disse, através de sonhos, através de visões, através de um mensageiro, já não era mais o próprio Deus manifesto, que falava com o homem, mas ele já passou a falar com o homem através de um mensageiro, que eram seus anjos, arcanjos, enfim. Já não tinha mais aquele relacionamento direto. Ok. Deus começa então uma maratona para tentar, de alguma forma, se estabelecer como Senhor, como rei de uma nação, a partir de Abraão. Era para começar com Terá, seu pai, mas ele vai e começa a partir de Abraão. Terá não acatou ao chamado de Deus, Abraão sim ouviu, foi para a terra aonde Deus determinou que ele fosse, e aí começa então Deus estabelecer algo diferente. Ele faz promessas a Abraão. Ele diz que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus começa nesse relacionamento com Abraão tentar restaurar o seu relacionamento com a humanidade, a sua ligação com a humanidade. E aí nós vemos a história acontecendo até o povo de Deus se tornar povo de Deus, depois de uma multiplicação, um crescimento muito grande no Egito, tornou-se então escravo no Egito, e a partir daí nós vemos Deus
tirando, né, fazendo com que esse povo saísse do Egito para viver como nação de Deus. E aí nós vamos começar a entrar exatamente aqui no livro de Levítico. A gente vê em Êxodo, a gente vê a saída do povo como foi, as guerras como aconteceram, parte delas pelo menos, e nós vemos também como isso é estabelecido. Nós vemos Deus trazendo a lei para purificar o seu povo e torná-lo o seu povo. Até então na história nós não ouvimos nenhum relato de que apenas um Deus tivesse de alguma forma trazendo ou determinando, né, uma nação como seu povo. Então, a partir do povo judeu, né, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, né, então a gente vê essa descendência caminhando e a partir dela Deus resolve instituir uma nação. E quando ele tira o povo do Egito, quando esse povo sai do Egito e vai rumo à terra prometida, então através da vida de Moisés, Deus começa a estabelecer algumas coisas. E é dentro disso que Deus está estabelecendo que nós vemos como que seria, qual é o desejo de Deus, né, o tamanho da vontade dele de se relacionar com o homem, estabelecendo leis para que esse povo se tornasse um povo puro e santo, tal como Deus é. Então Deus tira um povo todo contaminado do Egito e começa a tratar o pecado desse povo, né? Então, a primeira coisa que Deus faz quando ele entra na vida dessa nação, desse povo de Israel, é purificar, é limpar esse povo. Então começa a ser estabelecidos, né, vários rituais, mas a essência disso é limpar, tirar o pecado do meio desse povo para que Deus pudesse se relacionar com ele de forma direta, né? Então nós vemos aqui no livro de Levítico, né, Deus usando a vida de Moisés. E a gente vê pela própria história de Israel, Moisés recebendo de Deus os 10 mandamentos e depois estabelecendo. E Deus tentava falar com o povo, mas em certo momento o próprio povo disse: não, nós não somos capazes de ouvir a sua voz. Fala com Moisés e Moisés fala para nós. Então Deus estabelece uma ligação direta, um relacionamento com Moisés e começa a determinar o que podia e o que não podia. E mais especificamente no capítulo 16, a partir do capítulo 16, então nós vemos Deus estabelecendo como seriam limpos, né, como seriam realizadas os sacrifícios, os rituais para a purificação do pecado, né, porque definitivamente é o pecado que separa o homem de Deus. É impossível o homem manter ou ter um relacionamento com Deus à base do pecado, vivendo o pecado e tendo pecado. Então aqui, fazendo essa pequena introdução, a gente vai, de alguma forma, mergulhar agora aqui um pouco na palavra para entender, né, o peso do pecado e o quanto custa, qual é o preço a ser pago pela expiação de um pecado, pelo perdão de um pecado, né? Então no capítulo 16 nós vamos ler de forma dinâmica aqui. Diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciário que está que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então entrará Arão no santuário, com isto um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica de linho sagrado, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então Arão trará o novilho para a sua oferta pelo pecado e fará a expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará
chegar o bode sobre o qual cair a sorte sobre o Senhor, e o oferecerá pelo pecado. Eu quero parar por aqui. Eu estou dando assim um breve relato, né, uma breve leitura, para mostrar como era delicado e preciso o processo de sacrifício pelo pecado. Né? Eu gostaria que você tentasse entender que não seria possível ser perdoado o pecado do povo, não teria condições de fazer a expiação pelo pecado sem o derramamento de sangue. Deus estabelece isso, né? Sem o derramamento de sangue não haveria perdão, né? Então a expiação pelo pecado, ou seja, para livrar alguém da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então para que alguém fosse livre da morte pelo pecado, o sangue de um animal deveria ser derramado para a expiação do seu pecado. Isso deveria ser feito uma vez por ano, né? Então, uma vez por ano, eles fariam, né, o dia da expiação, e nesse dia, aquele que tivesse mais posse ia oferecer mais coisa, aquele que tivesse menos posse ia oferecer menos. Por exemplo, o pobre que não tinha condições, ele oferecia um pombo como sacrifício. Aquele que tinha um pouco mais de condições, ele ia oferecer um carneiro, um bode, uma ovelha, um novilho, né? Ou seja, então, nós vemos aqui, como que eu posso dizer assim, um paralelo traçado entre vida e morte. Se o pecado me leva à morte para eu ser livre do pecado, então a vida de um animal teria que ser tirada e o sangue dele derramado para expiação do meu pecado. Com isso, nós começamos a entender que o pecado em si, ele tem sim consequência de morte sobre a vida do homem. E o pecado tem um peso, ele tem mais consequências que acontecem tanto durante a vida e, como eu disse, até chegar ao seu fim, que é a morte. E se não houver perdão pelo pecado, o homem automaticamente ele já está condenado. Se não houver uma redenção, uma remissão do pecado, né, então o homem ele está condenado. E aí nós vemos Deus estabelecendo no livro de Levítico, né, então essas leis que deveriam de fato ser cumpridas pelo povo de Israel, pelo sacerdote. Nós vemos essas leis sendo estabelecidas de forma muito direta, de forma muito precisa, para que o povo passasse por uma purificação, se libertasse de toda a idolatria, de tudo aquilo que havia contaminado ele no Egito. Então ele sai, ele é liberto do Egito, e Deus começa um processo de purificação do seu povo através da lei, né, que foi estabelecida e com tantas cláusulas e com tantas coisas, e inclusive dentro dessas coisas, cada animal, o dia certo, a forma correta, né, para sacrificar o animal, para que esse fosse servido como expiação pelo pecado, o sacerdote devia se purificar, devia se lavar, vestir roupas especiais, né, e aí sim ele ofereceria o sacrifício, para que naquele momento, naquele período, naquele ciclo daquele ano, os pecados cometidos por aquela pessoa ou por aquela família fossem perdoados. Diante disso, o povo viveu sob essa lei por muitos anos, muitas vezes agindo de forma incoerente, muitas vezes fazendo por aparência, muitas vezes Deus reclama, em certo momento da história, dizendo que aquelas ofertas que eles ofereciam fediam, né, no nariz de Deus, porque o coração estava distante, eles faziam aquilo de forma mecânica, mas o coração deles estava longe de Deus. Mas nós vemos isso mudar, esse cenário todo mudar com a vinda de Jesus Cristo. Né? Com a vinda de Jesus Cristo, nós vemos esse panorama, essa tentativa de Deus de restabelecer o seu relacionamento com o homem, toma um novo formato quando Jesus vem, que é o próprio Deus encarnado. Quando Jesus vem e se manifesta entre os homens. Nós vemos João, no capítulo 1, no versículo 29, fazendo uma declaração que para nós tem um peso muito grande. Vamos abrir aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós vemos algo muito impressionante, importante para a nossa vida.
porque hoje nós fazemos parte desse novo tempo. Né? Jesus Cristo, que veio há 2000 anos atrás, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nos faz questionar algumas coisas, nos faz pensar em relação à nossa própria conduta de vida. No início nós falamos sobre perdão, e agora nós estamos falando que o sangue ele precisava ser derramado para que houvesse remissão dos pecados. Então Jesus ele vem, se manifesta entre os homens como Filho de Deus, com provas indiscutíveis de que ele veio, morreu, ressuscitou, provas indiscutíveis que ele realizou tantos milagres, e as suas testemunhas permaneceram ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Eu sou testemunha de Jesus e dos milagres que ele pode realizar, porque ele já realizou na minha própria vida, curando minha filha, curando a minha própria vida. Eu já vivi, eu já orei por pessoas onde Jesus orou, aliás, Jesus agiu e curou, né? Então eu me torno também uma testemunha de Jesus, que anuncia dos seus feitos. Mas aqui nós vemos João Batista apontando para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá em Êxodo, no capítulo 12, nós vemos a narrativa do dia de Pentecostes, o dia que o dia que o povo foi liberto do Egito, o dia que Deus determinou que ele fosse liberto do Egito. E justamente no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos que o sacrifício para aquele passe de liberdade foi um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Então por que sem defeito? Né? Um cordeiro sem mancha, sem defeito. Então por que nós vemos aqui João Batista apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Primeiro, porque para a família judaica, para o povo judeu, era muito comum usar um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeito, usar um cordeiro perfeito para fazer a remissão do pecado. Mas era uma coisa temporária, era uma coisa passageira, era um período e depois tinha que fazer de novo, e fazer de novo e de novo. E detalhe, esse cordeiro oferecido pela sociedade judaica para a remissão do pecado, ou era para uma casa, uma família, ou era para uma pessoa, mas ele não tinha o poder de abraçar outras pessoas, e era um tipo de sacrifício que era feito a pedido de Deus. Então Deus envia o seu Filho, e João aponta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado agora não mais de uma pessoa, não mais de uma sociedade, mas do mundo. Né, do mundo. Então o mundo inteiro ele é alcançado pelo sacrifício de Jesus. O mundo inteiro, de alguma forma, é alvo do derramamento de sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. E aí muitos confundem também. Há uma discussão teológica onde muitos confundem dizendo assim, então não precisa fazer mais nada. Jesus já morreu pela humanidade, ele tirou o pecado do mundo e está tudo certo. Se fosse assim, nós hoje estaríamos no paraíso. Não haveria mais pecado no mundo. Então, como isso funciona? Funciona da seguinte forma: se você voltar um pouquinho atrás no versículo 11 do mesmo capítulo de João, você vai ver: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então aqui nós vemos uma distinção. Preste atenção, o sacrifício de Cristo ele não é limitado, ele é para toda a humanidade, ele alcança toda a humanidade, mas apenas aqueles que creem, apenas aqueles que o recebem, apenas aqueles que creem no seu nome, que creem nele como Senhor e Salvador, é que de alguma forma se tornam filhos de Deus. Então aquele cara que continua roubando, que continua matando, que continua cometendo pecados ao seu bel prazer, embora esteja à disposição dele a redenção, a remissão pelo sacrifício de Jesus, mas se ele não se arrepender, se ele não mudar o seu curso de vida, então não adianta nada, ele está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz, embora esteja à sua disposição. Então esse é o preço que é pago para a redenção ou para a remissão dos pecados. Então, Jesus, quando ele derrama o sangue, como o João diz aqui,
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, uma vez apenas, feito o seu sacrifício, derramado o seu sangue, né? Aquele que era sem pecado, sem culpa, uma vez que é derramado o sangue dele em favor da humanidade, aqueles que o recebem, aqueles que creem no seu nome, esses sim são perdoados, né? E o preço pelo seu pecado foi pago na cruz. Ou seja, foi pago um preço muito alto. Agora não mais de uma ovelha, de um carneiro, de um animal que é irracional, mas deliberadamente Jesus se oferece como um sacrifício vivo, né? E ele se oferece como esse sacrifício, dando a sua própria vida. E assim nós somos alcançados e aqueles que creem são perdoados. E então começa uma nova jornada caminhando para a vida eterna. Né? Você precisa entender, nós precisamos entender que o perdão pelo nosso pecado, ele não foi conquistado por um preço barato. Foi a vida de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, é aquele que não teve pecado, que foi tirada, ele foi, usando termos mais atuais, ele foi assassinado, né? Ele foi morto, ele foi destruído, ele foi morto pelos nossos pecados. Esse foi o preço pago. E isso é algo que no mínimo nós devemos considerar. Quando nós estamos ceando, por exemplo, o corpo e o sangue de Cristo, né? Esse é o símbolo, esse é o sinal da aliança que nós temos com Ele. E por isso, então, não podemos deliberadamente viver mais uma vida de pecado. Porque o preço foi pago. A semelhança de Êxodo capítulo 12, quando eles ofereceram um cordeiro e a morte, aquele sangue do cordeiro não permitiu que a morte entrasse na sua casa, e isso foi a véspera, né, de uma passagem da escravidão para a liberdade, onde eles definitivamente saíram do Egito. Então o sangue de Cristo derramado também ele precede a nossa conversão, o nosso arrependimento, ele precede a nossa libertação de um estado de vida de pecado para um estado de vida de liberdade em Cristo. E é por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquela libertação que houve do povo judeu no Egito foi uma libertação de mãos humanas, mas a libertação do pecado que deveria ter acontecido pelo estabelecimento da lei não aconteceu. Eles ainda continuavam presos ao pecado e todo ano, o sacrifício tinha que ser oferecido novamente para que houvesse a expiação pelo pecado. Mas na pessoa de Jesus, esse ritual foi extinto. Na pessoa de Jesus, que é o sumo sacerdote, esse ritual ele deixou de existir, porque o perdão dele é capaz de nos perdoar uma vida de pecado, desde que haja arrependimento e um esforço para viver em santidade. Seguir a paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então o sacrifício de Jesus ele nos introduz a uma nova vida, onde deve haver sim um arrependimento diariamente, a conversão diariamente. Não que você não vai ser tentado mais, você vai ser tentado. Você vai ter momentos na sua vida que você vai ser pressionado a pecar, mas você precisa decidir viver uma vida de santidade. Pecou? Arrependa-se, confesse o seu pecado, volte para Deus, mas não mantenha-se distante dele, porque é justamente isso que o pecado faz. Se você é tentado e peca, e conserva-se no pecado, você está caminhando cada vez mais para longe de Deus. Mas se você se arrepende e volta, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e te receber de volta no seu reino de luz. Então que você e eu possamos tomar essa decisão diária, de arrependimento, de entender que o sangue derramado de Jesus Cristo foi uma vez e que é a nossa redenção, é a nossa remissão. Ele é a expiação pelos nossos pecados. O castigo, que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é o que a Bíblia diz. Então que nós possamos ter essa consciência, essa mente e esse coração. Decidir viver uma vida de santidade, uma vida que nos leve para perto dele, entendendo diariamente que Jesus Cristo é a expiação pelo nosso pecado. E que por mais que a gente venha a ser atacado pelas tentações, pelas trevas, nosso compromisso não é com esse mundo. Nosso compromisso não é com o pecado. O nosso compromisso é com Deus. E assim nós triunfaremos. E que, diferente da nação de Israel, do povo judeu,
que não conseguiu viver uma vida de santidade baseado na lei, né, que em Jesus Cristo você e eu possamos não apenas experimentar, mas viver uma vida de verdadeira paz, alegria e santidade, que é o que vai nos aproximar de Deus hoje e sempre. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas primeiramente pela minha vida, porque eu sei o quão difícil é você viver uma vida num mundo tão tenebroso. Difícil é você se manter firme naquilo que você se propõe a fazer. Mas não é tão difícil você tomar a decisão, não é tão difícil você se posicionar. Isso você pode fazer agora. E com o auxílio do Espírito Santo, eu tenho certeza que você se conduzirá numa vida de santidade, numa vida onde você vai agradar o coração de Deus. Uma vida onde você vai, como eu já disse, não como o povo de Israel, que ia lá e oferecia um animal, oferecia um sacrifício e os seus pecados daquele período eram expiados e eles não tinham a menor expectativa de uma vida de santidade. Embora houvessem muitas leis, a lei os pressionava a não fazer, porque o resultado de alguns pecados era a morte. Morte por apedrejamento, ou eram expulsos do arraial, ou seja, onde havia a concentração de pessoas, eles teriam que permanecer fora. Né? Então havia punição e a pressão da lei, né, de alguma forma tentava fazer com que eles vivessem em santidade. Mas hoje é diferente. Hoje você e eu temos a opção de escolha. Se nós entendemos, se nós conhecemos Jesus, conhecemos a palavra de Deus e entendemos que a nossa postura ela é o fator determinante para uma vida de santidade, então eu começo a me posicionar dessa forma. Eu começo a me santificar por consciência. Eu começo a deixar a minha vida ser transformada pela palavra de Deus. E dia após dia, uma batalha após a outra, uma vitória após a outra, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, vivendo a santidade que Pedro, que Paulo, que tantos homens de Deus deixaram registrados, não apenas na Bíblia, mas ao longo da história, que deve ser o alvo da nossa busca, o alvo da nossa procura. Amém? Eu quero orar mais uma vez contigo, mas antes de orar com você, decida. Eu quero deixar essa recomendação. Decida, posicione-se para viver essa vida que agrada a Deus. Entenda que o pecado gera consequências na nossa vida. E o único que pode expiar, tirar, quebrar, destruir a força do pecado sobre a nossa vida é Jesus Cristo. E Ele já fez na cruz do Calvário. O sacrifício dele e a força, o poder daquilo que Ele fez lá na cruz para remir você do pecado e eu do pecado está disponível e ao nosso alcance. Basta uma decisão, basta um posicionamento para que nós estejamos aliados com o Senhor e vivendo essa vida de santidade que vai agradar o coração de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar por um minuto. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer não apenas pela palavra, mas pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor derramou o teu sangue em nosso favor. O Senhor é a expiação pelo nosso pecado. E uma vez que nós cremos e confessamos o Senhor como nosso Salvador, então o pecado deixa de ter força sobre a nossa vida e nós nos tornamos vitoriosos e triunfantes. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes. Nos ajude, Senhor, a andar nos teus caminhos. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade, porque é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E que cada pessoa, Senhor, que está compartilhando dessa palavra comigo, possa também posicionar-se dessa forma e serem alcançados, serem alvos plenos do teu amor. E que o teu Santo Espírito nos fortaleça e nos ajude a alcançar o objetivo de viver uma vida que te agrada. Eu oro por cada ouvinte, oro por cada pessoa, que o Senhor esteja abençoando a vida dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço já, porque eu sei que o Senhor está conosco e é por nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer você que esteve aqui compartilhando desse tempo comigo. Mais uma vez, assim que terminar essa palavra, eu vou disponibilizar o link dela no canal. E eu peço que você me ajude para eu poder transmitir as mensagens também no YouTube, fazer a live no YouTube. Né? É necessário um número de inscritos lá absurdo, que são 1000 inscritos, né? Então eu vou deixar o link depois. Se você puder acessar e se inscrever no canal, faça isso. Né? Você vai estar cooperando com o reino de Deus. Né? A gente
tem utilizado esse canal para compartilhar a palavra de Deus, e eu creio que isso é muito bom porque tem produzido muitos testemunhos. Muitas pessoas têm mandado mensagens agradecendo pela exposição da palavra, pela pregação da palavra, pelos ensinamentos. Pessoas têm sido edificadas, e quanto mais pessoas a gente puder alcançar através desses recursos que nós temos hoje, nós faremos. Então compartilhe com os seus amigos, compartilhe também lá no YouTube, o link do YouTube que eu vou postar aqui daqui a pouco. E eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos e vamos continuar divulgando a palavra de Deus, na sua essência, sem pesos doutrinários, mas na sua pura essência, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter estado comigo nesses minutos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um beijo no coração. Uma boa tarde a todos. Eu vi aqui alguns amigos conectados, alguns amigos participando. Muito obrigado, um abraço, um beijo no seu coração. Você que já tem algum tempo que nós não nos vemos, não nos falamos. Um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e continue te edificando, te guardando em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.